Olá, olá, 11 de março de 2021, confira as principais notícias de hoje. Conselho de Enfermagem do Estado defende lockdown no Maranhão. Timon alcança 100% de ocupação de leitos públicos de UTI. Maranhão recebe novas doses de vacina para imunizar a população. Veja ainda as notícias do esporte com a eliminação dos maranhenses na Copa do Brasil. E a goleada histórica do Grêmio na Libertadores da América. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Vamos juntos com muita informação até as 8 horas da manhã, quando chega o primeiro impacto. Você em todo o Maranhão acompanhando a nossa programação, você da capital São Luís também, em várias regiões do estado. Estamos unindo todo o Maranhão agora através da informação. Estamos juntos mais uma vez e a gente só agradece essa audiência que só cresce aqui no nosso Bom Dia Maranhão. Nas plataformas digitais também você pode compartilhar com os amigos aí, avisar que você está acompanhando cedinho o nosso Bom Dia, criar uma sala de vídeo, compartilhar com os amigos, comentar, dar sugestões também. Fique à vontade, tem o nosso canal Difusora TV lá no YouTube também para você comentar e compartilhar, enfim, assistir também na hora que você quiser o nosso Bom Dia, tá certo? A gente começa o programa de hoje trazendo mais uma vez informações sobre a pandemia no Maranhão. Pandemia que completa um ano que chegou no Brasil, e a gente está vivendo o pior momento, infelizmente, desde a chegada da pandemia aqui no nosso país. O Eduardo Ericeira tem informações para nós, porque o Maranhão recebeu novas doses de vacina ontem. É isso, Eduardo? Bom dia. Pois é, Adalberto, doses de esperança, né? Muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão, uma ótima quinta-feira a todos. Que a melhor notícia que a gente pode dar em meio a, como você disse, uma situação bastante delicada, pior momento da pandemia aqui no estado do Maranhão e em todo o país, todos os estados brasileiros sofrendo muito com a infecção de pessoas, novos casos aí de pessoas infectadas e também com o número de pessoas que infelizmente acabam morrendo, perdendo a batalha aí para a Covid-19. Mais uma notícia boa, né, isso, Adalberto? O Maranhão recebeu mais doses aí da vacina Coronavac, foi o 6º lote aí de recebimento por parte do estado do Maranhão, totalizando aí nesse último lote que chegou ontem aqui ao estado, 66.800 novas doses da Coronavac que hoje começam a ser distribuídas. Quem acompanhou todo esse planejamento, toda essa organização, a chegada das vacinas, foi a nossa querida repórter Andressa Miranda e vai contar para a gente agora. As 66.800 novas doses da Coronavac chegaram ao Maranhão e foram levadas à rede de frio estadual, onde permanecerão até a distribuição aos municípios, que começa a ser realizada ainda nesta semana. A distribuição se dá a partir do dia de amanhã, em mais de 200 municípios do estado. Então todo mundo, até domingo, eu tenho certeza, já vai ter recebido praticamente todas essas doses. Com a entrega desse lote, o Maranhão agora ultrapassa a marca de 500 mil doses de vacinas recebidas. Mas é a primeira vez que há uma entrega diferenciada. São Luís e Imperatriz receberão um percentual a mais por conta da situação sanitária. As vacinas chegam para imunizar pessoas de 80 a 84 anos, trabalhadores da saúde e um novo grupo que entra nesta fase. Essa remessa de vacina que acabou de chegar é para um público a continuação do trabalhador da saúde, a continuação de pessoas de 80 a 84 anos e veio um público novo, que é o público de pessoas com 75 a 79 anos. Pois é, Adalberto, como a gente pôde acompanhar, né, e telespectadores, à medida que as vacinas vão chegando, novas doses, isso aqui na capital São Luís, em todo o estado do Maranhão, mais pessoas vão sendo imunizadas, agora abrindo para o novo público, ainda profissionais de saúde e idosos. A gente torce para que seja aí expansivo a mais categorias, mas por enquanto ainda idosos profissionais de saúde, só que idosos a partir de agora de 75 anos de idade até 84 anos em todo o estado do Maranhão. Uma atenção especial, como a Andressa falou aí na reportagem, o próprio secretário estadual de Saúde, Carlos Lula, aqui para a Grande Ilha de São Luís e também Imperatriz, que tem sofrido mais, né, com o aumento do número de casos, 5% a mais de doses para essas duas localidades, tanto aqui a Grande Ilha, que engloba, claro, a capital São Luís, quanto o município de Imperatriz. Só para reforçar ao todo, o Maranhão totaliza agora 514.840 doses recebidas desde o início. Foram 98 mil da AstraZeneca e 416.840 da Coronavac.
Adalberto, a gente fala agora que a Câmara Municipal de São Luís aprovou por unanimidade o projeto de lei que permite que a Prefeitura compre vacinas contra a Covid-19. Esse projeto que foi encaminhado pelo prefeito de São Luís e foi aprovado, melhor dizendo, pela Câmara em regime de urgência. Agora, a partir daí, o prefeito de São Luís, Eduardo Braide, vai poder comprar essas vacinas assim que for liberado todo o trâmite burocrático. Mas vamos acompanhar o que o presidente da Câmara Municipal falou a respeito deste assunto. Quero compartilhar com vocês uma excelente notícia. Aprovamos de forma unânime um importante projeto de lei de autoria do Executivo Municipal, que ratifica o protocolo de intenções firmado entre vários municípios brasileiros, tendo São Luís como signatário para a constituição do Conectar, o Consórcio Nacional de Vacina das Cidades Brasileiras. Com isso, a nossa cidade passa a integrar esse grupo de municípios que, através deste consórcio, irão tentar de forma direta adquirir vacinas para o combate ao Covid-19. Pois é, Adalberto, telespectadores, só para encerrar rapidinho, importante, foi autorizado pela Câmara de São Luís, o prefeito Eduardo Braide já demonstrou a intenção de comprar, só que é importante frisar que a Prefeitura só pode comprar doses de vacinas aí que foram aprovadas pela Anvisa para imunização da população, no caso aqui da capital maranhense, com a autorização do Supremo Tribunal Federal e caso o governo federal não cumpra com o Plano Nacional de Imunização. Então fica nessas duas dependências ainda, mesmo com a autorização por parte aí da Câmara Municipal e também pelo desejo que já foi demonstrado pelo prefeito Eduardo Braide. A gente volta com você daqui a pouco, a gente volta com mais informações ainda dentro do Bom Dia Maranhão. É com você, Adalberto Melo. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Se protege da chuva aí, começou a chover, a gente já está percebendo, vamos lá, cuidado. Nosso Eduardo está no centro da cidade, mesmo debaixo d'água, trazendo informações para nós aqui, claro que guardadas as devidas proporções. Aí começou a chover, quando ele estava está lá em frente ao Palácio dos Leões, trazendo essas informações para nós aqui na Difusora. Já mais informações para você. A gente vai falar agora sobre os números, os dados atualizados da pandemia aqui no estado do Maranhão, aquele boletim que a Secretaria de Estado divulga diariamente. Olha só, são 225.334 casos confirmados, 208.557 recuperados. Os casos ativos, 11.398 casos. Esse número vem crescendo de forma constante, inclusive nas últimas semanas. O número de óbitos agora é 5.379. Se você comparar esse boletim que saiu na quarta-feira à noite, ontem, portanto, com o de terça-feira, onde tem aqui número de óbitos, 5.379, são 35 a mais do que o último boletim divulgado, que foi na terça-feira à noite. Não significa que morreram 35 pessoas nas últimas 24 horas por conta da Covid, mas que o registro comparado aí, os dois boletins, se dá nessa proporção, nessa ordem, exatamente o número de 35 pessoas. A situação está realmente grave e a gente precisa lembrar mais uma vez disso. Os novos casos, 124 em São Luís, 111 em Imperatriz e 730 casos nas demais regiões do estado. É preciso ficar atento também ao número de leitos de UTI. A gente fica o tempo todo olhando para esse número constantemente por conta dessa preocupação. A gente acompanha agora aqui os números da UTI na capital e também no interior do estado. Olha só, números de UTI, a gente tem na tela, ocupação de leitos de UTI na capital, 96,65%, quase 97%. Ocupação de leitos de UTI em Imperatriz, 95,45%, os leitos de UTI no interior, 75,15%. Esse número aqui, 96,75%, significa o quê? Que até ontem à noite só tinham 6 leitos de UTI disponíveis na rede pública, não é isso? Na capital, 6 leitos na capital. Em Imperatriz, só 3 leitos disponíveis na noite de ontem. É claro que hoje podem abrir novos leitos, como o secretário falou, isso é constante, abertura de leitos. O problema é que a expansão não se dá na mesma velocidade da necessidade das pessoas de unidade de tratamento intensivo. Esse é o problema, né? A rede consegue expandir, mas os números de casos são crescentes, inclusive em leitos clínicos. A ocupação já é bem considerável, tá certo? Dados de leitos de UTI do Maranhão, a gente trouxe para você aqui no nosso Bom Dia. A gente falava sobre a ocupação de leitos de UTI e olha, no município de Timon, esse município alcançou 100% de ocupação dos leitos de UTI para a Covid-19. A gente vai acompanhar agora um trecho de uma entrevista do secretário de governo lá da Prefeitura de Timon, falando à TV Cidade Verde do SBT do Piauí, falando sobre esse assunto. Vamos ver um trechinho. Nos leitos de UTI nós estamos com 100% de ocupação, né? Os leitos clínicos nós estamos passando de 50% de ocupação
e a curva, como disse o secretário Carlos Lula, só sobe, né? Ela está numa velocidade muito grande, que gera uma grande preocupação para todos nós aqui que fazemos o governo de Timon. A prefeita Dinaí está extremamente atenta e apreensiva, né, nesse momento de grande dificuldade. Nós estamos com muitos pacientes jovens, né? Eu tenho hoje um exemplo de um paciente de 24 anos, outro de 36, 37 anos, na UTI do Hospital Alarico Pacheco. Então, é uma ressalva a ser feita que essa nova variante da Covid, ela está muito agressiva e está atingindo pessoas jovens e sem comorbidades, né? Então, a saída que tem é a gente fazer realmente o isolamento social, só sair o necessário, não se expor, usar máscara, usar o álcool em gel e evitar aglomeração. Se a população não ajudar as autoridades, não vai ter leitos suficientes para a quantidade de pessoas se nós continuarmos na velocidade da evolução, da contaminação da Covid-19. Deu para entender aí, né? Inclusive, o Maranhão continua liderando em relação ao Brasil, os números em relação ao crescimento dessa média móvel e continua, assim como na sexta-feira o governador deu esse dado, inclusive na entrevista coletiva sobre esse assunto. Então, a situação é muito grave, então precisamos redobrar os cuidados. Olha, seguem na capital as fiscalizações do cumprimento das medidas restritivas determinadas pelo governo do estado na tentativa aí de amenizar os impactos da pandemia. O problema é que as regras ainda enfrentam resistência. Vamos ver. As fiscalizações ocorrem principalmente à noite. O intuito é verificar se os responsáveis pelos estabelecimentos estão de fato cumprindo o decreto, que proíbe o funcionamento após as 21 horas. Desde a última sexta-feira, mais de 100 estabelecimentos já foram fiscalizados e pelo menos 10 deles autuados. Quando você dá aquele horário, chega aquele horário das 21 horas, os colegas começam a fazer o percurso já que está programado e de lá, se surgiu alguma informação, eles partem para aquele local que está sendo acionado. Além da Guarda Municipal e Blitz Urbana, equipes da Vigilância Sanitária estão presentes nas ações, orientando sobre os protocolos sanitários que precisam ser seguidos. Distanciamento, uso da máscara, insistentemente incentivando as pessoas a fazerem o uso da máscara e tentarmos evitar ao máximo a aglomeração. O problema, de acordo com o superintendente da Vigilância Epidemiológica e Sanitária, é que ainda existe muita resistência por parte de comerciantes e clientes quanto ao cumprimento das recomendações. Infelizmente, nós temos encontrado situações em que residências estão sendo usadas para festas e a gente aconselha, orienta de que essa atitude, no momento, deve ser descontinuada e evitada. Até o fim do decreto, as fiscalizações continuarão ocorrendo, percorrendo estabelecimentos como bares e restaurantes de todos os bairros da Grande São Luís. A gente continua falando da pandemia e agora vamos à região Tocantina, que recebe a partir de hoje também novas vacinas. O Geisel está por lá, Geisel Nascimento está por lá para trazer mais informações para nós. Geisel, bom dia. Bom dia, Adalberto. Vamos fazer um resumo, né? Até o momento, vacinados 10.339 até a presente data do dia 9 de março de 2021. 10.412 recuperados, o que representa 92,29% dos casos. 363 casos ativos, pessoas em tratamento. Grande maioria dos infectados em tratamento domiciliar. Na rede pública e privada, tem paciente de mais de 20 municípios de vizinhos. Ocupação da rede privada, Hospital Unimed, 10 leitos de UTIs Covid-19 disponíveis, 9 leitos ocupados. Hospital Santa Mônica não informou, não deu nenhuma informação. Óbitos, em maio de 2020, 153 óbitos. Foi o mês de maior número de óbitos desde o início da pandemia. Em 2021, em janeiro, 13 óbitos, fevereiro, 65 e março, 20 óbitos. Essa divulgação desse boletim foi registrado no dia 9 de março pela Segovia, Secretaria de Governo aqui da Prefeitura de Imperatriz. E agora vamos para a ronda policial. Uma jovem foi estuprada nas proximidades do município de João Lisboa. O caso aconteceu quando ela estava caminhando na Avenida Pedro Neiva de Santana, ontem à tarde, por volta das 4 horas. Ela foi abordada por um veículo. O condutor apontou uma arma e a obrigou a entrar no carro e a praticar o ato.
Ao chegar em casa, contou para os familiares e um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia da Mulher e o caso está sendo investigado. Voltamos ao estúdio com você, Adalberto Melo. Obrigado, Geisel. Bom dia para todos aí, Imperatriz. Você ligado no Bom Dia Maranhão, são 7 horas e mais 15 minutos. Vai lá nas nossas redes sociais, no Facebook, registra qual bairro que você está, a cidade que você acompanha o nosso Bom Dia. Daqui a pouquinho a gente vai ter prazer de registrar também aqui a sua participação, tá bom? É hora do nosso Giro de Notícias. O Maranhão é o segundo estado do país com melhor desempenho na tarifa social. Atualmente são mais de 928 mil famílias maranhenses cadastradas no programa. Somente em 2021 foram 165 mil. A tarifa social de energia elétrica foi criada pelo governo federal e consiste na redução da tarifa de energia elétrica para clientes residenciais de baixa renda e povos tradicionais. Apesar da pandemia do novo coronavírus, em 2020, mais de 157 mil novas famílias aderiram ao programa. Representantes das empresas e consórcios do setor de transporte público de São Luís e da categoria dos rodoviários sentarão à mesa nesta quinta-feira para negociar uma solução que evite a greve do serviço, marcado para o próximo dia 15. A reunião está marcada para as 3 da tarde na sede do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros no bairro do Apicum. A principal reivindicação da categoria é o reajuste salarial e medidas adotadas para proteger os profissionais durante a pandemia. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística publicou 2 editais para contratar 242 pessoas para trabalhar de forma temporária. São oferecidas 220 vagas para a função de agente de pesquisa e mapeamento e 22 para a função de supervisor de coleta e qualidade. As inscrições começam hoje e vão até o dia 26 de março. A aplicação da prova está prevista para o dia 2 de maio de 2021 e o nível de escolaridade exigido é o ensino médio completo. Você vai ver no próximo bloco que o Conselho Regional de Enfermagem recomenda lockdown no Maranhão para conter o avanço da pandemia. Vem aí Silvão Alves também trazendo as notícias da área de segurança. A gente vai para o intervalo, mas volta já já. É rapidinho. São 7 horas e mais 20 minutos. Faça como a Dulcicleia Sá, que está acompanhando a gente nas redes sociais, e também o Leandro Boaz Barros, lá em Pinheiro, acompanhando também a nossa programação pelo Facebook, começando o dia bem informado, não é? São 7 horas e 20 minutos. A gente agora vai falar sobre segurança. O Ministério Público recebeu denúncias de que empresários, olha só, estão oferecendo vacinas russas contra a Covid-19 para prefeitos no interior do Maranhão. O imunizante Sputnik V não possui liberação por parte da Anvisa e, portanto, não pode ser utilizado no país. O STF autorizou estados e municípios a comprarem e distribuírem vacinas contra a Covid-19 desde que o governo federal não cumpra o Plano Nacional de Imunização. A vacina russa já foi oferecida a vários gestores de municípios espalhados pelo Maranhão, mas o imunizante ainda não foi liberado pela Anvisa. O Ministério Público informou que faz orientações e também fiscalizações para que a vacina seja adquirida em conformidade com as diretrizes e normas do STF. A preocupação é com golpes e fraudes. O Ministério Público já tem empresários na mira. Que essas empresas já foram investigadas e elas não têm nenhuma comprovação sequer de constituição jurídica regular, muito menos de vinculação com esses laboratórios que fabricam essas vacinas. A FAMEM afirma que os gestores estão dentro dos padrões exigidos pela lei e cautelosos quanto a empresas que oferecem os imunizantes. Então, os gestores municipais, na verdade, já estão se organizando e, claro, como um produto que pode chegar no mercado, caso a União não venha cumprir o plano de vacinação, os gestores vão poder adquirir, assim como o governo do Estado. Silvão Alves, só faltava essa, além da pandemia, agora a preocupação também com esses golpes, né? Os golpes, né? Pois é, e infelizmente isso é muito perigoso quando você está tratando de dinheiro público, né? Pelo que já foi constatado, inclusive, há algumas prefeituras, apesar de toda a informação que tem, que fizeram contato com esses indivíduos aí, mesmo sabendo que a Anvisa não deu qualquer tipo de liberação para esse tipo de vacina. Então é preciso que as pessoas tenham muito cuidado, principalmente se tratando de dinheiro público, em tempos de pandemia, não é? Que esse dinheiro vai fazer muita falta, né, para cuidar das pessoas que estão necessitando tanto.
Verdade, Silvan. Em Presidente Dutra, 4 homens foram presos suspeitos de assalto e sequestro ao médico da cidade. Foi aquele caso que a gente mostrou, Foi o né? caso que a gente comentou, que é o caso lá do médico lá do Hospital Regional, o Socorrão, como é conhecido lá de Presidente Dutra, que estava saindo do plantão. Essas imagens de câmera de segurança que mostraram o momento que ele foi abordado, elas foram de fundamental importância para a polícia conseguir chegar a esses indivíduos aí. Chamou a atenção a participação de uma mulher, né? A polícia já sabe que todos eles são dali de Timon, foram presos numa operação feita pelo pessoal do 18º BPM, com a equipe lá do delegado César Ferro, em uma área de Matagal, lá em Santo Antônio dos Lopes. E a vítima, não é? Graças a Deus, foi libertada. E agora a polícia está à procura de um 5º indivíduo, que já se tem o nome dele, ele está identificado e que também fazia parte aí dessa quadrilha. É bem possível. Outro carro de apoio, o Ranger, tinha também uma era roubada, né? Roubada Exato, também, uma Ranger roubada que foi apreendida com ele. A polícia acredita que o objetivo deles era fazer um grande assalto, utilizar esse carro do médico aí para um crime continuado, a partir do momento em que eles deixaram o médico dentro do matagal, amarrado no mato, e que ele foi libertado depois de ter sido encontrado aí pela polícia. 2 carros grandes, Dois né? carros grandes, exatamente. Provavelmente nessa ação, né? Para usar em ação de casos de assalto, ataque a banco, essas coisas assim. Silvão, um adolescente de 14 anos que matou o próprio pai, identificado como Clóvis Rodrigues dos Santos, de 50 anos, na cidade de Caxias, no último dia 1º, se apresentou na delegacia? Exatamente. Esse crime teve grande repercussão lá em Caxias, porque o seu Clóvis, no caso a vítima, ele era muito conhecido, foi candidato a vereador nas últimas eleições, era mototaxista. E, veja só, um crime praticado em família chama muita atenção. Esse garoto aí, o motivo da divergência entre pai e filho teria sido o caso do sumiço de uma arma que sumiu da casa do seu Clóvis e que ele suspeitou que foi esse adolescente aí. E, ao que tudo indica, essa foi a mesma arma que ele utilizou na prática do crime. O delegado pediu a internação, né, por fato de ser um adolescente, pediu à justiça a internação desse adolescente, enquanto a polícia trabalha com a investigação de outros crimes, possíveis crimes que tenham sido praticados nesse intervalo pelo adolescente, porque ele já ostentava essa arma nas redes sociais. Depois que o crime aconteceu aqui, a polícia foi descobrir que ele já vinha postando vídeos, fotos, exibindo essa arma nas redes sociais. Está descartado, por exemplo, a participação dele nesse crime que houve segunda-feira lá em Caxias, que foi o caso da morte do sargento reformado do Exército. Havia suspeita de que ele pudesse estar envolvido. Mas essa possibilidade foi descartada a partir do momento das imagens das câmeras de segurança que a polícia tem da fuga dos indivíduos aí do caso do sargento reformado que foi morto durante um assalto a um estabelecimento comercial lá em Caxias. Tá certo. Obrigado, viu, Silvano? Okay. Até amanhã. Até amanhã. Bom dia, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. São 7 horas e mais 26 minutos, 7h26. Olha, vem comigo porque o Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, em conjunto com o Conselho Federal de Enfermagem, eles estão defendendo a necessidade de bloqueio total das atividades não essenciais em todo o território nacional. A gente vai falar sobre esse assunto com o Eduardo Ericeira, que tem mais detalhes e está com a gente aqui. Ô Eduardo, numa semana em que o Maranhão está aí com a média móvel mais alta do Brasil, o Conselho se manifesta a respeito desse assunto. Claro, é o Conselho aqui do Estado, mas com a preocupação com o avanço da pandemia em todo o país, né? Pois é, Adalberto, a gente fala inclusive ao vivo aqui em frente ao Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, que fica localizado no bairro do Renascença, aqui na capital São Luís, mas você falou muito bem, tem um Conselho Regional de Enfermagem aqui do Maranhão, em parceria aí, o apoio também do Conselho aí, Regional Federal, né? Já que essa média móvel, ela é alta aqui no estado do Maranhão, mas também é muito alta em todos os estados brasileiros, como a gente já falou no início aqui desta edição do Bom Dia Maranhão, já vem alertando ao longo dos dias para essa elevação do número de casos da Covid-19, então uma preocupação muito grande aí dos conselhos de enfermagem. O conselho, falando agora especificamente aqui do estado do Maranhão, o Conselho Regional de Enfermagem aqui do Maranhão, já inclusive encaminhou ofício aí a vários órgãos, entre eles o próprio governo do estado do Maranhão, a Secretaria Estadual de Saúde e também a Prefeitura de São Luís, para que possam realizar aí reuniões e justamente já também explicando essa situação grave que se encontra todo o estado do Maranhão em relação à questão da pandemia, notadamente aqui na Grande Ilha e no município de Imperatriz. Além desse pedido, né, de encontro com essas instituições, Governo do Estado, Secretaria de Saúde também, Prefeitura de São Luís, essa solicitação de audiências, o próprio Corém chama a atenção para medidas urgentes e articuladas. Chegou a inclusive pedir, né, uma espécie de lockdown, que aquelas atividades consideradas não essenciais
paralisem neste momento aí de alta, de elevação do número de casos da Covid e permaneçam abertas aí só as atividades essenciais aqui no estado do Maranhão. Que haja o bloqueio das atividades não essenciais neste momento da alta do número de casos. Além disso, que também o Corém pede, também é necessária a ampliação de leitos de UTI, isso segundo o documento que foi encaminhado aí às entidades, testagem em massa, aquisição de vacinas, extensão do auxílio emergencial para a população de baixa renda e adoção de medidas econômicas para a manutenção de empregos e apoio às micro e pequenas empresas. Esse detalhe final que o Corém acabou repassando também a essas entidades é uma situação bastante delicada, né? Porque a gente sabe que quando paralisa as atividades, que é pedido inclusive pelo Conselho Regional de Enfermagem, há uma questão econômica envolvida nesse sentido e por isso que o governo do estado e a Prefeitura de São Luís sempre avaliam qualquer medida, qualquer ação para ser adotada. Sempre é pensando, claro, na questão sanitária, a questão da vida, que é prioridade, claro, mas também tem uma questão bastante delicada, que é a questão econômica, que quando há uma paralisação de qualquer tipo de atividade, já fica uma situação bastante delicada. Se já é trabalhando, ainda mais com a paralisação, fica uma situação econômica, financeira ainda mais delicada. O Maranhão, que é um dos estados que opera aí com uma das maiores altas entre os estados brasileiros, a gente lembra que praticamente todos os estados brasileiros com ocupação de leitos aí no limite, também com alta do número de casos, mas o Maranhão tem aí uma elevação bem delicada em relação a outros estados brasileiros neste momento da pandemia. O aumento na média móvel, aí mais atual, gira em torno de 165% aqui no estado do Maranhão. Já são 5.344 mortes, como você alertou bem aí, Adalberto, e 224.365 casos confirmados. Nas últimas 24 horas, foram 35 mortes. Lembrando que não foram pessoas que morreram, 35 pessoas que morreram nas últimas 24 horas. Tiveram mortes nas últimas 24 horas, mas esses 35 é acumulado pessoas que, por exemplo, morreram há dias, até semanas atrás, foram submetidas aí a exame e agora sim confirmou que foi por conta da Covid-19. A gente volta com você, claro, acompanhando toda essa situação da pandemia aqui no estado do Maranhão e levando informação às pessoas. A gente volta com você, Adalberto, desejando uma ótima quinta-feira a todos. Obrigado, Eduardo, pela informação. Só lembrando que a variação aí da média móvel é dos 7 dias. Aliás, a média móvel se dá exatamente em 7 dias. A variação em 14 dias de acompanhamento da série, e, portanto, em relação a casos, a mortes, enfim, só para que você tenha essa informação a mais. São 7 horas e mais 30 minutos, 7h30 em todo o estado. Foi prorrogada a suspensão das atividades emergenciais na Câmara Municipal de Caxias. A medida foi tomada por conta da manutenção do aumento de casos no município. A portaria tem validade até dia 14 de março de 2021, mas pode ser revista, se necessário, em decorrência de novos fatos relacionados à pandemia, em função dos riscos de exposição das pessoas e possibilidade da disseminação. É realmente para proteção da nossa vida e da vida de toda a população caxiense que tem direito de frequentar a Casa do Povo. A determinação em suspender as atividades internas, externas e sessões ordinárias presenciais ocorreu após 14 servidores aqui da Câmara Municipal de Caxias testarem positivo para a Covid-19 em fevereiro deste ano. O prédio passou por serviço de desinfecção, mas devido ao crescimento desenfreado da pandemia, o prazo foi prorrogado. As sessões ordinárias acontecem de forma remota. Você ligado aqui no Bom Dia Maranhão, é hora de saber se vai chover. Será que vai chover? A gente começa com a Imperatriz, com imagens ao vivo. Imperatriz, hoje, olha só, tempo está nublado por lá e predomina tempo nublado, sim, pancadas esparsas de chuva a qualquer momento. A mínima hoje por lá é 23, a máxima é 31 graus. Você tem essa bela imagem aí do rio Tocantins. É sempre muito bonita essa imagem, né? Do climaovivo.com. Hoje até que não está tão fechado o tempo como estava ontem pela manhã, né? Nesse mesmo horário. Vamos para São Luís, aqui na capital maranhense, predomina tempo nublado, pancada esparsa de chuva a qualquer momento. A mínima é de 25, a máxima é de 30 graus. Você tem imagens desse momento aí. Onde que a gente está, Adriane? Na área da Lagoa? Acho que sim, né? Temos imagens ao vivo exatamente dessa área da cidade aqui da Lagoa da Jança. Imagens ao vivo nesse momento aqui no Bom Dia você tem. Vamos para outra cidade com imagem ao vivo também. A Açailândia, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e também à noite. Mínima de 24, hein? Máxima de 34 graus. Olha só, já começou o dia. Um abraço aos amigos em Açailândia e toda a região acompanhando a nossa programação. E o sol, até bonita essa imagem aí, mas o sol está ainda tímido, né? Começando aí a dar as caras nessa manhã de quinta-feira.
Nós temos mais 3 cidades com a previsão do tempo aqui na tela para você. Começando na região dos Cocais, Caxias predomina tempo hoje nublado, pancadas esparsas de chuva a qualquer momento, mínima de 23, máxima de 32 graus. Aos amigos que nos acompanham em Colinas, a previsão do tempo é predomínio de tempo nublado, pancadas esparsas de chuva a qualquer momento. Mínima de 22, a máxima é de 31 graus. Baixada Maranhense, olha só, rapaz, tem baixadeiro aqui no estúdio? Tem. São Bento predomina tempo nublado, pancadas esparsas a qualquer momento, 25 de mínima, 30 de máxima. Muitos amigos aí de Santa Helena, de Pinheiro, de São Bento, né? Colegas nossos do Sistema Difusora, funcionários aqui da capital e também os amigos que nos acompanham no interior, recebendo o nosso abraço nessa manhã. Essa é a previsão do tempo para a Baixada Maranhense, você viu, especificamente a cidade de São Bento. São 7 horas e 33 minutos, vamos para o intervalo? No próximo bloco, o John Coutrin e os bastidores da política. Vamos falar de esporte também, porque os maranhenses foram eliminados da Copa do Brasil, quase deu para o Sampaio, né? Lá no finalzinho saiu o gol do time adversário. A gente fala já de Sampaio, de Motoclube e também da histórica goleada do Grêmio pela Libertadores da América, já depois do intervalo. São 7 horas e 37 minutos, você ligado no Bom Dia Maranhão, ao vivo, nessa manhã de quinta-feira. Vamos para a região dos Cocais, lá em Caxias, a Raquel Souza está com a gente e tem os destaques do dia. Raquel, bom dia para você. Olá, bom dia, Adalberto, bom dia a todo mundo. Olha só, a gente continua então destacando, né, sobre o caso do adolescente de 14 anos que foi suspeito, né, de ter matado o próprio pai, o senhor Clóvis Rodrigues dos Santos, no dia 1º de março, aqui no residencial Eugênio Coutinho, em Caxias. Agora há pouco, Silvano destacou sobre esse assunto também. E, pois é, ele se apresentou, né, o adolescente se apresentou ontem pela manhã na Delegacia de Homicídios e do Menor Infrator. Então, ele confirmou à polícia a autoria do crime, mas a polícia não tem informação, inclusive, Adalberto, da participação dele no latrocínio ocorrido no dia 8, né, no bairro Nova Caxias, como era suspeito no início, ocasião em que houve um assalto a um comércio praticado por 2 homens que estavam em uma moto e que culminou, então, com a morte de um sargento reformado do Exército. Portanto, a polícia não confirmou a participação do adolescente nesse assalto, nesse latrocínio. E o delegado regional de Caxias, Alcides Martins, já havia, né, de acordo com ele, já havia sido feito pela delegacia uma representação pela internação compulsória do menor. Também, né, já havia sido expedido pela Justiça um mandado de internação. Então, o adolescente permanecerá internado no centro socioeducativo aqui da região dos Cocais, até que atingem a maioridade. E mudando de assunto, o município de Timon atingiu esses dias 100% de ocupação dos leitos de UTI destinados aos pacientes com Covid-19. O município possui 43 leitos de enfermaria e destes 20 estão ocupados. A situação se tornou ainda mais preocupante, né, com os 12 leitos de UTI ocupados, os 12 que estavam, na verdade, vagos anteriormente. O Hospital Alarico Pacheco realizou uma reformulação de urgência para atender essa demanda. E o secretário de governo de Timon, João Batista Pontes, afirmou que ainda há dificuldade para transferir pacientes para outras cidades, né, como São Luís, né, que já está à beira de um colapso, a gente tomara que não, e Teresina, né, que já atingiu também 100% aí de ocupação dos leitos de UTI. E agora, né, segundo informações da assessoria de comunicação da Secretaria de Saúde de Timon, ontem à noite teria surgido uma vaga em uma das UTIs, mas o cenário ainda é preocupante. Então, essas são as informações de hoje, Adalberto. A gente continua, né, acompanhando essas informações de Caxias e região, e a gente traz logo mais novidades para vocês sobre esses casos. Adalberto. Obrigado, Raquel. São 7 horas e 40 minutos, a gente agora fala de política. John Coutrin está comigo aqui no estúdio. John, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. O John, o senador Everton afirmou que a candidatura do Lula é importante para o seu campo político? É isso. Ele deu uma entrevista ontem, Adalberto, a uma emissora com a irmã, né, uma rádio, e falou sobre essa, digamos assim, possibilidade do Lula ser candidato a presidente da República no próximo ano. Só lembrando que o ex-presidente Lula ainda não foi inocentado, não é? Não há, digamos assim, o Lula está livre e leve e solto, ainda não foi inocentado. Os processos dele foram apenas remetidos para a Justiça Federal de Brasília, ou seja, onde haverá um novo juiz que vai receber a denúncia, ou seja, desde a origem do processo, e aí vai decidir se
né, aproveita as provas ali, os depoimentos ali dos procuradores da Lava Jato em Curitiba. Se não, ele deve aí fazer nova tomada de depoimentos e coleta de provas. Bom, então isso não quer dizer que o Lula está inocente, o processo vai tramitar aí na Justiça Federal de Brasília. Mas o senador Everton entende que a candidatura do Lula no próximo ano é importante para o campo político do qual ele faz parte, está inserido. Ou seja, aqui no Maranhão tem uma tradição de ter vários palanques, né, de vários candidatos a presidente da República. E ele falou que, apesar de ser do PDT, já ter o Ciro como candidato, mas no Maranhão, né, sempre teve essa tradição de vários palanques. Então, reforça o campo político, reforça o grupo político. E, além disso, o senador também se pronunciou sobre aquilo que nós falamos ontem, né, em relação a essas notícias divulgadas de que o governador Flávio Dino já teria escolhido um candidato para suceder ele em 2022. O senador Everton disse que não vai dar ouvidos para isso, porque, claro, óbvio, que o governador Flávio Dino, nesse momento de pandemia de Covid, não está tratando disso, nem se preocupando com isso. Não é momento para isso, né? E que o governador tem feito um excelente trabalho, né, com muita competência no comando do Estado em relação às ações da Covid-19, do enfrentamento da Covid-19. Então, disse que o governador está focado muito para isso. E que o tempo em que se escolhia, né, candidato aqui no Maranhão a 4 dedos, já passou, né, e que ele acredita que o governador vai conversar com as lideranças políticas, com os partidos, né, com os grupos políticos, sobretudo ouvir a voz das ruas, a voz do povo, para tomar uma decisão. É claro que não tem cabimento, né, não tem cabimento uma hora dessa para se tratando disso, e o governador muito menos, né, que tem feito um excelente trabalho, com certeza não está nem muito preocupado com isso. Então o senador Everton pontuou isso, né, e espera que seja conduzido dessa forma a escolha do candidato apoiado pelo governador Flávio Dino, Adalberto, e isso será feito de forma muito democrática e transparente, com um grupo de 16 partidos que o apoiaram e continuam apoiando. Ô John, a Câmara de Vereadores aqui, a gente mostrou inclusive até ainda há pouco uma entrevista do presidente Osmar, falando sobre esse projeto de lei que libera a Prefeitura de São Luís para adquirir novas vacinas contra a Covid-19, né? Direto, inclusive, de fabricantes. Mas explica para nós como é que funciona. Precisa de alguma autorização para fazer isso? Em alguma situação emergencial? Explica melhor. Bom, isso aí, Adalberto, parte até da própria medida provisória, né, dos projetos de leis que foram sancionados pelo presidente da República, que permite estados, né, municípios, iniciativa privada adquirir as vacinas direto da empresa, desde que o governo federal não esteja cumprindo o plano de imunização a contento. O Supremo já se manifestou sobre isso. Já se manifestou sobre isso, inclusive, já foi aprovado pelo Congresso. E aí, diante disso? Os prefeitos fizeram um consórcio. Alguns prefeitos do Brasil fizeram um consórcio e o município de São Luís se inseriu nesse consórcio. Mas é claro que tem que haver um respaldo jurídico, né? Uma segurança jurídica. E aí o prefeito Eduardo Braide enviou, né, um projeto de lei com mensagem para a Câmara Municipal, aí que garante isso, o município de São Luís possa ter, né, fazer essa aquisição das vacinas direto dos fabricantes. É óbvio que isso será feito através de um consórcio com outros municípios, porque não tem como, Adalberto, por exemplo, o município querer comprar, apenas um exemplo, São Luís querer comprar 50 mil doses. É claro que o fabricante não vai vender só 50 mil doses para São Luís. É melhor ele vender num volume maior, não é? E que possa ser dividido entre os municípios. Então, o importante destacar é o seguinte, que o prefeito Eduardo Braide enviou esse projeto ainda ontem e foi aprovado ainda ontem pelos vereadores, né, de forma emergencial. Então, mostra que, independente do governo federal, tanto os governadores quanto prefeitos, né, os legislativos, vereadores, têm feito a sua parte, têm contribuído. Agora a gente tem que entrar nessa luta pela aquisição da vacina, que não é muito fácil. O prefeito Eduardo Braide vai tentar viabilizar isso, assim como o governador Flávio Dino também tem feito isso, através do consórcio Nordeste, com outros governadores também que fizeram um consórcio, vão conversar com o governo dos Estados Unidos para a aquisição de 10 milhões de doses. Então está sendo feito todas essas tratativas no sentido de dar agilidade à vacinação, que no Brasil ainda é uma vacinação muito ínfima, né? Abaixo do esperado, e por isso os municípios estão fazendo a sua parte. Alertando também, Adalberto, o seguinte, que diante dessa possibilidade, já há algumas empresas, né? Algumas empresas aí tentando
oferecer essas vacinas para os municípios. Empresas aí que a gente não conhece. E vacinas, inclusive, que não foram autorizadas. Exatamente. A gente falou ainda há pouco com o Silvan aqui sobre a Sputnik da Rússia, exatamente. Né? Então, que os municípios, os prefeitos tomem muito cuidado. Fiquem alerta, né? Fiquem alerta. A FAMEM, inclusive, deve se manifestar nas próximas horas sobre isso. Né? Já o Ministério Público, a FAMEM, o próprio secretário de Saúde de São Luís, do Estado, já se manifestaram, assinaram uma nota conjunta com o Ministério Público, né? Alertando os municípios em relação à questão dessas compras, dessas vacinas, que façam tudo de forma legal e não acabem incorrendo em ilícito, em ilegalidade, no sentido de adquirir essas vacinas de forma muito rápida. O risco de cair em algum golpe, né? Exatamente. Obrigado, John. Até amanhã. Até amanhã. John Coutria, nosso colunista de política aqui do Bom Dia Maranhão. Olha, a gente continua falando da pandemia aqui no estado, no município de Vargem Grande. A Secretaria de Saúde está realizando blitz educativas para alertar exatamente sobre os cuidados essenciais de combate à Covid-19. Quer dizer, o objetivo ali é educativo, né, de levar a informação às pessoas, de sensibilizar as pessoas para que fiquem atentas. Vamos ver. A Secretaria de Saúde montou equipes em pontos estratégicos da cidade, onde há maior movimentação de pessoas. A blitz educativa, com a entrega de panfletos, é para alertar sobre os cuidados essenciais de combate à Covid-19. Com a iniciativa da Secretaria de Saúde, para que a gente possa estar conscientizando a população vargem-grandense que o uso de máscara é extremamente importante para salvar vidas, que a situação precisa de todo o nosso olhar e de todo o nosso cuidado. Mesmo com o decreto que determina o uso de máscara em todo o território do município, podendo inclusive ocasionar multa e até crime contra a saúde pública, ainda há pessoas que continuam sem usar o equipamento de proteção. Algumas, infelizmente, o carregam no bolso. Nós estamos correndo um risco muito grande dessa epidemia e o certo é usar máscara, ter cuidado e evitar aglomeração. Vamos ter cuidado, porque o negócio está muito sério. A mobilização teve o apoio dos bombeiros civis, agentes de endemias e demais profissionais da saúde. A gente está orientando aos senhores e senhoras, crianças, que essa é uma prevenção de total responsabilidade do município, da prefeitura municipal. Então, estão todos empenhados nessa campanha, para que a gente consiga vencer essa batalha. Até o momento, segundo o boletim da Secretaria de Saúde de Vargem Grande, pelo menos 34 pessoas já morreram em decorrência do coronavírus no município. Olha, ainda existem muitas dúvidas quanto ao uso de máscaras em diversas situações. Uma delas é na prática, por exemplo, de atividades físicas. Mas com o aumento do número de casos, as máscaras passaram aí, claro, a ser um item obrigatório, essencial na hora de fazer qualquer atividade externa. Na rua, o que percebemos percorrendo pontos de grande movimentação de pessoas é que a grande maioria tem seguido a recomendação do uso de máscara. Só que ainda há flagrantes de pessoas circulando sem a utilização do utensílio essencial em tempos de pandemia. E isso pessoas de todas as idades, inclusive idosos, que são considerados do grupo de risco. Eu acho errado o que eles estão fazendo, né? Andar sem máscara, que tu sabe como está a doença aí, matando muita gente, né? Então, eu não faço isso. Além da ausência da máscara no rosto, flagrantes de pessoas até utilizando, mas de forma errada, posicionada no queixo, quando o correto é cobrir nariz e boca. Outras pessoas andando com a máscara na mão. Tem muita gente não ajudando a população, porque nós temos que procurar ajudar para ver se termina essa doença horrorosa aqui do nosso marido. Esta infectologista lembra que o uso da máscara é fundamental porque protege a pessoa que está usando e as outras que possam se aproximar. Uma vez que a transmissão do vírus se dá através de gotículas, ou seja, uma pessoa próxima da outra pode emitir gotículas, aí você vai adquirir o vírus ou ainda com aerosol. Além do uso de máscara, há outras recomendações sanitárias que devem ser seguidas, que ajudam no controle da pandemia, como o distanciamento social, por exemplo. Só que neste quesito, nos últimos dias, o Maranhão não vem apresentando índices favoráveis. A taxa de isolamento no Maranhão há muito tempo não chega a 50%. A infectologista ressalta ainda que mesmo com o início da campanha de vacinação, as pessoas ainda permanecerão um bom tempo tendo que utilizar máscara, já que surgem novas variantes desconhecidas ainda da comunidade científica, estudiosos, e a imunização no Brasil segue em um ritmo lento. Nós estamos muito longe de
todos esses países que estão levando a sério a vacinação. Enquanto nós não tivermos uma vacinação eficaz, rápida, segura, como nós queremos, a gente vai continuar tendo que utilizar as medidas preventivas. E olha, a pandemia vai alterar as comemorações da Semana Santa. A Diocese de São Luís já determinou mudanças na programação. Boa parte das igrejas em São Luís permanece com as celebrações, mas seguindo uma série de recomendações de segurança sanitária. Disponibilização de álcool em gel em vários pontos. Houve a diminuição de bancos dentro da igreja, o que permite mais espaço entre os fiéis, além, claro, das demarcações nos bancos, onde é proibido e possível se sentar, como forma de garantir também o distanciamento social. Além de toda essa precaução, igrejas também vêm solicitando para que pessoas consideradas de grupo de risco em relação ao contágio da Covid-19 não participem das missas e optem a acompanhar as celebrações pelas redes sociais. Você que não tem condições de participar, você fica em casa, que não possa participar, grupo de risco, é importante se resguardar. A Igreja Católica se aproxima de uma das datas mais importantes dentro do calendário religioso, que é a Semana Santa. Haverá modificações também na programação. Na Quinta-feira Santa se tem um lava-pés. Então, substituiu, esse rito ele foi suprimido. Então, não haverá o lava-pés. Na Sexta-feira Santa, comumente se faz a adoração da Santa Cruz. Os fiéis se aproximam e beijam a cruz. Esse ano não haverá o beijo da Santa Cruz, apenas um gesto de reverência que o fiel vai fazer. Com relação ao Sábado Santo, sempre tem a bênção do fogo. A Vigília Pascal se tem uma bênção de uma fogueira que se acende o Círio Pascal. Essa celebração que promove a aglomeração, também não será possível fazer esse rito na celebração do Sábado Santo. No domingo de Páscoa, a igreja deve obedecer todas as normas de segurança necessárias para garantir, assim, a saúde e a segurança dos fiéis. Tempo de adaptação, não é? Agora a gente fala de esporte aqui na Difusora. Olha, os 2 representantes maranhenses da Copa do Brasil foram eliminados, infelizmente, ontem na competição. O Moto, que jogava por uma vitória simples para seguir na competição, aplicou uma goleada o Moto acabou levando uma goleada, né, aplicada exatamente pelo Botafogo. A gente vai ver agora os gols da partida em que o Botafogo venceu o Moto Clube e eliminou a equipe maranhense da Copa do Brasil. Vamos ver. A vitória do time carioca começou a ser construída logo aos 2 minutos, com esse gol de falta de Pedro Castro. Ainda no primeiro tempo, Matheus Babi ampliou de pênalti. No segundo tempo, Enio, que estava no banco e substituiu Ronald, fez seu primeiro gol com a camisa do Botafogo e o terceiro na partida. Varley ainda fez o quarto. E Matheus Friso, de voleio, fechou a goleada. Final de jogo, Botafogo 5, Moto 0. O rubro-negro maranhense está eliminado da Copa do Brasil e o Botafogo segue para a segunda fase da competição. Foi atropelado no Castelão Motoclube, né? Na próxima fase, o Botafogo enfrenta o vencedor do jogo entre Rio Branco e ABC. As duas equipes disputam vaga dia 17 de março. Vamos falar de outro maranhense. O Sampaio Corrêa jogava pelo empate, já que o jogo era fora de casa, né? Mas também foi eliminado da Copa de virada para o Rio Branco, que em 5 edições da Copa conseguiu a sua primeira vitória. Os gols da partida saíram apenas na segunda etapa. E foi o Sampaio que abriu o placar de cabeça com André Luiz. 2 minutos depois, Edu Capetinha empatou nesse chute no canto. A classificação capixaba veio aos 41 minutos do segundo tempo, quando o zagueiro Petróleo fez o gol da vitória. O Rio Branco ainda teve um jogador expulso. O tricolor maranhense não aproveitou um atleta a mais. Agora o Rio Branco vai pegar o Vitória da Bahia, que venceu o Águia Negra por 1-0. Quase deu, né? Já com 41, tomar um gol jogando pelo empate é complicado. Vamos em frente, vamos falar agora da competição mais importante do futebol no continente. O Grêmio estreou na segunda fase da Libertadores com goleada esmagadora e deve ter reservas, inclusive, no jogo de volta. O adversário foi o Ayacucho do Peru e Diego Souza balançou a rede 3 vezes na partida. Vamos ver. O tricolor abriu o placar aos 3 minutos com David Braz. Aos 27, Ferreirinha balançou a rede nesse lance.
Diego Souza marcou aos 32 minutos. E aos 40, o atacante voltou a marcar. No segundo tempo, Vanderlei falhou em cobrança de escanteio e Quina marcou para a equipe peruana. Na sequência, Guilherme Azevedo marcou o 5º do Grêmio. E Diego Souza, depois de 2 dribles nos marcadores, marcou esse golaço, fechando a goleada do time gaúcho. Final, Grêmio 6, Ayacucho 1. 6-1 e o Grêmio igualou a maior goleada que havia aplicado na competição. São várias goleadas ao longo da história, claro, e da participação enorme do Grêmio nessa competição sul-americana. O Grêmio aí deitou e rolou e mais uma goleada histórica, eu repito, igualando aí outras goleadas que já aplicou nessa competição. Deve botar o time reserva para jogar na volta, para dar uma aliviada, afinal de contas já está praticamente garantido aí com esse resultado aí, né, a equipe gremista. Olha, lembrando que sábado tem futebol aqui na tela da Difusora, hein? A gente vai transmitir a partir de 4 da tarde um clássico do futebol brasileiro, Bahia e Vitória. Vitória e Bahia frente a frente, as duas equipes precisam vencer, somar pontos, não estão muito bem aí na tabela, estão do meio para baixo na tabela de classificação. Nos seus grupos, precisam do resultado, significa que nós teremos com certeza um grande jogo para além, claro, da rivalidade entre essas duas equipes baianas. O Sampaio também entra em campo na competição, só que o jogo é à noite. A Bolívia Querida vai enfrentar a equipe do Botafogo lá da Paraíba. Vai jogar o Sampaio Corrêa, que também precisa vencer para subir. Aí só tem 1 ponto em 2 jogos, perdeu para o Fortaleza e na estreia acabou empatando com o Sport Recife. É claro que a equipe está em formação, a gente entende, né? Mas precisa avançar aí na competição. É uma competição de tiro muito curto, são apenas 8 jogos na primeira fase e a gente vai mostrar para você então a Copa do Nordeste mais uma vez nesse sabadão. Sábado é dia de futebol aqui na Difusora. Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias você confere no Portal M10. Na hora do almoço tem mais informação do Sistema Difusora em todas as praças aqui do estado, trazendo informação para você ligado aqui na tela da TV Difusora. Um ótimo dia, uma boa quinta-feira. Amanhã é sexta, a gente volta às 7 da manhã, depois do Bandeira 2. E use máscara, não esqueça. Tchau, tchau.